O capítulo 5 termina com uma exortação do autor. Eu disse que a carta aos Hebreus, ela está permeada de teologia, ela está recheada de exortações, de palavras de ânimo e de aplicações pastorais. É como um pastor amoroso escrevendo a pessoas a quem ele ama, a quem esse pastor está preocupado e que por isso muitas vezes precisa chamar a atenção, dar uma chacoalhada, dizer: vocês precisam continuar a caminhada. O problema dos leitores originais é que as dificuldades que eles estavam enfrentando estavam fazendo com que eles retrocedessem e voltassem ao judaísmo. Eles estavam experimentando uma nova perspectiva de fé sincrética entre judaísmo e cristianismo. E é interessante como Paulo, quando aborda isso escrevendo aos crentes de Gálatas, ele vai dizer que essa mistura deve ser rejeitada. Se somos cristãos, cremos e devemos viver assim, considerando o fato de que Cristo é superior a todos os ritos judaicos. O judaísmo se completa no cristianismo. E o cristianismo, na pessoa e obra de Cristo ressurreto, é superior a tudo aquilo que antes fora anunciado e experimentado, porque apontava para ele. E agora, no final do capítulo 5, nós percebemos em pouquíssimos versos uma chamada de atenção àqueles irmãos, como alguém que deseja vê-los progredir, e que para isso o autor faz com que aquelas pessoas chorem, porque eles não haviam progredido. Eu vou começar a nossa exposição dessa noite exatamente como eu comecei a nossa exposição da semana passada, com uma citação direta de John Piper, quando ele diz assim: não podemos nos esquecer de uma coisa: não existe inércia na vida cristã. Ou prosseguimos rumo à salvação, ou nos desviamos rumo à destruição. O que Piper quer dizer com essa palavra é que não existe meio do caminho, não existe em cima do muro. Existem duas opções, e nós precisamos perceber que tipo de opção as nossas atitudes têm indicado na nossa caminhada. Ou nós crescemos na palavra de Deus, crescemos espiritualmente, ou nós temos nos desviado da palavra de Deus e por isso estamos paralisados no nosso relacionamento com Ele. Ou nós nos apegamos a essa palavra, ou nós nos desviamos dela. O autor de Hebreus faz questão de salientar isso lá no capítulo 2, versos 1 a 3. A preocupação do autor é chamar a atenção dos seus leitores para o fato de que não dá para ser criança para sempre. Acorda! Até quando eu vou precisar ficar falando as mesmas coisas todos os dias? Como um pai que tem que chamar a atenção das crianças, que todo dia tem que mandar tomar banho, como se não desse tempo para aprender, que é necessário a higiene pessoal para o desenvolvimento. O autor de Hebreus faz isso, chamando a atenção dessas pessoas para o fato de que eles precisavam crescer. E ele se utiliza de um meio apologético interessante. Ele pega aquilo que é mais valioso para essas pessoas e começa a mostrar como Cristo é maior. Ele começa a olhar para os profetas, para os anjos, Moisés, Josué, e como vimos na semana passada, Arão, e dizer: todos estes personagens foram importantes, mas Cristo é superior a eles. E porque Cristo é superior a eles, nós precisamos avançar. Se por um lado as dificuldades, os problemas que nós enfrentamos ao longo da caminhada, muitas vezes nos fazem titubear, e nós ficamos buscando uma razão pela qual nós podemos prosseguir, ou antes, devemos prosseguir, o autor de Hebreus apresenta a melhor de todas as perspectivas. Olhe para Jesus e prossiga. Eu fiquei pensando, meus irmãos, como isso pode ser percebido na nossa própria constituição. Nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Deus colocou um pouco do seu caráter em nós e nos deu a capacidade fisiológica de nos desenvolvermos. Todo ser humano é dotado de uma capacidade física de se desenvolver. Todos nós crescemos. Pode ser que nem todos, mas se isso não acontece, existe um problema que precisa ser tratado. Todos nós possuímos dentro do nosso organismo o hormônio do crescimento, GH, por exemplo. E esse hormônio atua no nosso corpo promovendo o desenvolvimento celular, muscular, ósseo, de tecidos, para que nós possamos ser adultos desenvolvidos e viver como pessoas desenvolvidas. O adulto tem capacidade de fazer coisas que uma criança não consegue fazer. E todos nós fomos dotados desse tipo de possibilidade de crescimento. Quando falta o hormônio do crescimento, nós
não nos desenvolvemos. Existem muitos tratamentos hoje que cuidam desse tipo de anomalia e nós precisamos perceber que, do ponto de vista da medicina, não desenvolver-se fisicamente é um problema. Não está tudo bem. Se você tem um filho e por algum motivo ele não está se desenvolvendo fisicamente bem, existem mecanismos, meios de se dosar quantidade de hormônios, fazer tratamento, para que, havendo o estímulo exógeno, essa criança, esse indivíduo possa crescer. Assim como também, possuir hormônios demais podem trazer problemas físicos. Acromegalia, ou seja, gigantismo, crescer demais. Nós fomos feitos de um jeito muito especial para nos desenvolvermos. Todo cristão tem no seu DNA espiritual aquilo que nós precisamos para crescermos. Deus já disponibilizou todos os meios necessários para que nós crescêssemos espiritualmente. E é muito interessante como Pedro, no texto que nós lemos no começo desse culto, vai dizer que Deus nos forneceu tudo aquilo que nós precisamos para sermos participantes da natureza divina. Crescer é progredir, e isso faz parte da natureza espiritual. Nós nascemos de novo para crescermos e chegarmos à maturidade, atingindo aquilo que Paulo vai dizer lá em Efésios capítulo 4, verso 13, a maturidade, a plenitude de Cristo. Então, considerando todas estas coisas, o autor de Hebreus exorta os seus leitores para a necessidade de desenvolvimento espiritual. Ele começa com um diagnóstico muito negativo. Vocês não cresceram. Vocês são imaturos espiritualmente falando. E sabe, irmãos, receber diagnósticos desfavoráveis é algo que mexe conosco, que mexe com a nossa estabilidade. Imagine você achando que porque é crente há décadas, perceber que as suas atitudes demonstram que você é um crente maturo. É alguém que ainda precisa que constantemente alguém te diga o óbvio. É exatamente isso que o autor de Hebreus está fazendo. Eu me lembro, alguns meses atrás, um dia fatídico, e eu me refiro a esse dia como sendo o pior dia da minha vida. Estávamos, Fernanda e eu, no consultório da médica, e ela abriu os exames e, muito calmamente, disse: você tem câncer. E, ao que tudo indica, nós precisaremos lançar mão de tudo que a medicina dispõe hoje para conter isso aqui, para que fique do jeito que está. Receber diagnósticos difíceis é muito complicado. Diagnósticos ruins é muito complicado. Mas você já parou para pensar que é sempre a partir de diagnósticos que nós conseguimos tratar as nossas deficiências? O autor de Hebreus começa salientando: vocês não cresceram. Vocês são menino na fé. Vocês pararam no tempo. E é muito interessante como, ao mesmo tempo que ele demonstra ser um pastor cuidadoso, ele é perspicaz nas palavras e duro, enfático em dizer: vocês não são crentes não, mano. Vocês são meninos na fé. E olhando para esse texto, eu separei aqui 3 sintomas de imaturidade, e eu gostaria de chamar a atenção dos irmãos para aquilo que o autor está ensinando. Em primeiro lugar, como sintoma de imaturidade, nós percebemos a apatia em relação à palavra de Deus. Olha o que ele diz, verso 11, acompanhe. A esse respeito, ele está tratando a respeito do sacerdócio de Jesus, que Jesus é nosso mediador. No pensamento do autor de Hebreus, ele tinha que ainda destrinchar muito mais profundamente essas questões, mas ele não podia. E ele vai dizer: eu tenho coisas que dizer e difíceis de explicar. Portanto, vos tendes tornado tardios em ouvir. Em outras palavras, o autor tinha muita coisa para ensinar para aquelas pessoas a respeito do sacerdócio de Cristo. E ele cita, segundo a ordem de Melquisedeque. Existem aqui pontos muito interessantes, que o autor até vai fazer menção disso no próximo capítulo, mas coisas muito profundas que são difíceis de explicar, e apenas crentes experimentados são habilitados a compreender tais coisas. Mas o autor está dizendo: infelizmente eu não posso tratar dessas coisas com vocês. Eu percebo que vocês ainda não estão preparados para ouvir isso. Ele se utiliza do termo: vocês são tardios em ouvir. E é interessante que o termo grego aqui, traduzido por tardio, é o mesmo utilizado para alguém que é tolo, alguém que é devagar, que é lento, letárgico, que tem dificuldade. Ele está dizendo: era para vocês estar em outro nível, mas vocês são devagar para aprender. Tal como uma doença que vai minando as forças
e impede você de continuar desenvolvendo, causando indolência, uma espécie de indiferença, entorpecimento, insensibilidade. É como se o coração não tivesse preparado para ouvir tais coisas, porque até então tudo o que recebeu foi leitinho. Saúde. A criança nasce, um bebezinho nasce. Esse bebezinho, ele precisa ser alimentado. Mas o seu organismo, a sua construção biológica não está preparada naquele momento para receber comida sólida. Não dá para dar uma picanha com arroz para um recém-nascido. Se a gente fizer isso, ele não vai sobreviver. O seu organismo não está preparado para digerir tantas substâncias e aquilo que deveria ser bom para ele vai ser danoso. É nesses termos que o autor de Hebreus está tratando a imaturidade dos crentes que são objeto da sua carta. Vocês ainda precisam tomar leitinho. Assim como a gente não dá picanha com vinagrete, arroz para um recém-nascido, marmanjos como eu não conseguem viver só de leitinho. Não conseguem. Nós conseguimos sobreviver com uma dieta assim durante algum tempo, mas fatalmente nós adoeceremos. E a doença vai causar morte porque faltarão nutrientes necessários para manter toda essa estrutura. E o autor de Hebreus está dizendo: vocês se tornaram insensíveis, não progrediram. E precisam ficar tomando leitinho todo dia. Meus irmãos, quando nós olhamos para o estado atual da igreja, nós percebemos que existem muitas pessoas que se tornaram tardias em ouvir. E a gente não precisa ir longe. Olhemos para a nossa audiência presencial num culto de estudo bíblico. A participação na escola dominical é trocada por um passeio na feira, por uma partida de futebol ou quaisquer outras coisas. Existem outros interesses que chamam mais a nossa atenção do que parar para sentar e ouvir e ver como tudo isso que nós temos ouvido afeta a nossa vida. É interessante perceber como a negligência para com o estudo da palavra de Deus tem formado gerações e gerações de cristãos, crianças, que se ressentem por pouca coisa, que parecem que não desenvolveram, que precisam receber o mesmo leitinho todo dia, que precisa todo ano vir aqui dizer: gente, carnaval é pecado, hein? Esse tipo de testemunho aí na praça não está certo não, hein? Até quando essas coisas vão ser necessárias? Enquanto não houver amadurecimento, crescimento, crentes assim continuarão tomando leitinho. E sabe o que acontece com um adulto que vive tomando leitinho? Fica doente, fica pelo caminho, desiste da caminhada. É difícil demais ser crente. Era o que estava acontecendo com essas pessoas. Quando a palavra de Deus ela é acolhida no nosso coração, ela opera eficazmente na vida de quem a recebeu. É exatamente isso que Paulo trata, por exemplo, lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 13. Quando a palavra de Deus é recebida no coração, meus irmãos, nós vamos errar muitas vezes. Mas nós precisamos entender, e eu gosto muito de um apontamento que o reverendo Augusto Podemos fez, quando explicando esse texto, é que muitas vezes, crentes crianças se acostumam tanto com determinados procedimentos que não param para pensar que o pecado é um acidente no percurso. Nós precisamos entender que é necessário avançar. As recorrências, muitas vezes, indicam imaturidade e a nossa dificuldade de ouvir a palavra de Deus. E aí nós encontramos, então, o segundo problema, a segunda característica da imaturidade. O autor de Hebreus faz questão de salientar isso no verso 12. Alguém que tem dificuldade de reter a palavra no coração, vai ter dificuldade de fazer o quê? De ensinar, de passar para frente. Imagine só Roberta, professora, tendo que alfabetizar, se antes ela não for alfabetizada, treinada, preparada para fazer isso. Veja o que diz o texto. Pois com efeito, aqui ele está explicando, com efeito, vocês deviam ser mestres, experimentados. Atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente a necessidade de que alguém vos ensine, de novo, quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Assim, vos tornastes como necessitados de leite e não de alimento sólido. Irmãos, as palavras aqui são muito bem colocadas, polidas, mas sabe o que o autor está querendo dizer? Eu estou abismado com vocês. Vocês já deviam estar ensinando tudo isso que vocês receberam. Se eu fosse considerar
O momento onde vocês foram evangelizados e o momento que eu estou falando, era vocês que tinham que estar falando isso para outras pessoas. Mas infelizmente, porque vocês não desenvolvem, eu preciso novamente ensinar. E aqui, irmãos, o autor de Hebreus não está pregando que a titulação de mestrado vai fazer de você alguém que sabe tudo. Perceba, a reclamação dele aqui são com coisas elementares, coisas basilares. É leitinho de criança. Todo cristão, afirmou reverendo Arival Dias Casimiro, é um professor da palavra de Deus. Ou pelo menos deveria ser. E a base do fundamento do reverendo Arival, Colossenses capítulo 3, verso 16, 1 Pedro 3,15. Todos nós, irmãos, temos algo a dizer acerca da fé que nós dissemos ter. Porque pense comigo, às vezes nós nos colocamos numa condição de, não, eu não tenho o dom de falar. Pode ser que você não tenha o dom do pastorado, do presbiterato, o dom para ser um professor, mas não ter o que dizer a respeito da palavra de Deus e aquilo que Deus fez com você é prova de não ter apreendido, ouvido aquilo que a palavra de Deus está ensinando. Todos nós temos sim o que dizer a respeito de Deus. Se os leitores da carta tivessem acolhido e obedecido essa palavra, com certeza, nesse momento da sua caminhada, eles estariam capacitados para compartilhar o evangelho com outras pessoas. Mas veja, crente que não trabalha, dá trabalho. Enquanto aqueles crentes deveriam estar evangelizando, falando do amor de Jesus para as outras pessoas, apontando uma esperança para um mundo imerso no meio do caos, eles estavam sentados no banco da cadeira, tendo que ouvir uma lição. Vocês são meninos. E todas as vezes que isso acontece na igreja, não importa que igreja, quão grande ou pequena ela seja, isso traz prejuízo para o corpo. Porque quem não trabalha dá trabalho, sobrecarrega quem está na ativa, quem está fazendo. E o autor de Hebreus vai dizer, vocês deveriam estar trabalhando, mas infelizmente, eu estou tendo que apresentar, ele vai dizer, princípios elementares. Vocês já deveriam estar terminando a dissertação do mestrado de vocês. Mas, infelizmente, eu estou tendo que ser um pedagogo para alfabetizar pessoas que não desenvolveram no tempo certo. Como é triste a imaturidade espiritual. Primeiro, você se torna imaturo porque não recebe a palavra de Deus. É sempre para alguém, é sempre para outra pessoa, é sempre aplicado a um ímpio. Nunca é para a gente. E porque eu não recebo, eu não tenho o que compartilhar. E eu acabo fazendo disso uma bola de neve, que culmina apontando para o maior de todos os problemas. O alimento que se recebe. Como eu disse, não dá para alimentar um adulto só com um leitinho. Pode ser uma vaca holandesa, pode ser leite tipo A, em condição melhor de temperatura. Pode ser medido com o menor nível de contaminação possível. Esse leite não será capaz de nutrir o corpo humano, fisicamente falando, no longo prazo. Assim como será prejudicial para uma criança receber alimento de um adulto. É interessante que, nesse texto, o autor faz menção de uma expressão muito comum naquele tempo, mas que talvez não seja tão comum para nós assim, quando ele diz princípios elementares dos oráculos de Deus. Aqui, meus irmãos, ele está fazendo justamente a menção ao Antigo Testamento, mas na perspectiva de Cristo. Como quem deseja dizer, os oráculos de Deus é tudo aquilo que veio antes de Cristo, mas que apontava para Jesus. Atos 7,38, Romanos capítulo 3, versos 1 e 2, Gálatas capítulo 3, versos 23 e 24. Princípios elementares indica que aqueles cristãos precisavam ser alfabetizados de Bíblia. Imagine você chegando para a escola dominical e o autor aos Hebreus tendo que fazer uma prova de nivelamento. Eu não sei quantos de vocês já tiveram que fazer isso. Eu já tive que fazer um exame de nivelamento quando da minha admissão no mestrado. O professor disse, eu preciso saber em que nível você está, para saber se você vai conseguir acompanhar leituras de Cornelius Van Til, Abraham Kuyper e pessoas desse nível. Em algum momento, meus irmãos, isso é interessante. Mas imagine você chegando para a escola dominical e fazendo ali uma prova de nivelamento, e ao invés de se assentar na classe de adultos, porque você já é um crente experimentado, você sendo conduzido pela mão, pela tia Roberta. Você ainda vai precisar colorir o desenho de Davi matando Golias, porque você ainda não entendeu princípios elementares da fé. Imagine o seu constrangimento
Foi constrangido assim que eu fiquei quando preparava essa exposição. O texto continua. A terceira característica de imaturidade é justamente o alimento. Versos 13 a 14. Ora, explicando, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça. Ele não está perguntando, ele está afirmando, porque é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm suas faculdades exercidas, tanto para discernir aquilo que é bem, não somente o bem, mas também aquilo que é mal. Sabe o que ele quer dizer? Vocês não desenvolveram, vocês são menino. E o que prova isso é a atitude de vocês. É como vocês reagem às coisas. E ele então faz distinção nesse ponto de dois tipos de crente. Ele não está dizendo que essas pessoas não eram crentes. Ele está dizendo que vocês são imaturos, são crianças na fé. E precisam se atentar para isso. Então ele está fazendo distinção entre dois tipos de crente. Crente criança e crente adulto. Os crentes crianças, como o autor está dizendo, são aqueles que até hoje se alimentam de leite espiritual. E por isso são desprovidos de discernimento bíblico e teológico. Nós falamos muito de discernimento na nossa última escola bíblica dominical. E pessoas sem discernimento precisam ser alimentadas todos os dias. Eu não estou dizendo, irmãos, que a maturidade nos traz autossuficiência. Mas pessoas sem discernimento precisam ouvir todo dia o óbvio. O óbvio. Coisas que já deveriam estar enraizadas no coração. Mas até hoje, em muitos momentos da nossa caminhada, ainda é necessário dizer para crentes antigos o óbvio. Porque muitos não desenvolveram. Veja o que Paulo diz em 1 Coríntios, capítulo 14, verso 20. Efésios, capítulo 4, verso 14. Por fim, existe ainda o segundo grupo, que são os crentes adultos. Existia crente adulto ali. E ele faz menção disso. Os crentes adultos, por outro lado, eles comem alimento sólido, porque têm discernimento espiritual. Eu penso até que ele tinha tanta convicção de que tinha crente adulto na igreja, que na sequência ele vai retomar a ideia do sacerdócio de Cristo. É na sequência que ele vai falar da tipificação de Cristo na figura emblemática de Melquisedeque no Antigo Testamento. É na sequência que ele vai tratar da ordem levítica, do sacerdócio pré-ordem levítica. Coisas que apenas os mais experimentados vão conseguir entender. E ele está dizendo, os adultos têm discernimento e eles podem receber um pouco mais de conteúdo. Eles se desenvolveram. Eles têm capacidade de discernir entre o que é bem e o que é mal, entre aquilo que é fruto da obediência, fruto do Espírito e fruto da própria carne. Em síntese, para concluir, essa dura exortação do autor de Hebreus, com palavras suaves, mas não atenuadas, é para indicar aos seus leitores que progredir no crescimento espiritual não é uma opção. Eu fiquei pensando como nós poderíamos aplicar esse texto, embora já tenhamos feito isso até aqui. Nós temos compreendido, irmãos, que é necessário avançar? Nós temos entendido de fato que nós poderíamos estar num outro patamar, tendo que lidar com neófitos, com novos cristãos, mas às vezes nós gastamos força, energia, disposição, tendo que lidar com imaturidade de crentes. Isso é desgastante, frustrante, entristecedor, um peso que nós não precisávamos carregar. E a lição que fica para nós aqui não é a respeito de quem está do nosso lado, de quem está à nossa volta, é a respeito de nós mesmos, irmãos. Que tipo de crente nós temos sido? Analisando as nossas atitudes, a nossa compreensão, o nosso esforço em servir, em tolerar, em ajudar, em partilhar, em permanecer. Se nós tivéssemos, e agora nós temos, a possibilidade de definir nesse quadro traumático desenhado aqui dos hebreus do primeiro século, que na minha humilde opinião reflete claramente o estado da igreja contemporânea, que tipo de crente nós somos? E mais do que isso, porque isso vai ser só o diagnóstico. Depois de entender que tipo de crente nós somos, que tipo de crente nós queremos ser. Porque pode ser que alguns estejam desejosos de continuar surfando a onda da superficialidade da vida cristã. Mas você que está aqui nessa noite, você que nos ouve, nos vê,
deseja um relacionamento mais sério com Jesus. Peça para que nosso coração seja quebrantado. Nós possamos desejar de fato coisas mais profundas de Deus. Abrirmos mão de muitas coisas de nós mesmos. Pedimos para que Deus nos esvazie de nós e nos encha dele. Para que então, cheios da palavra de Deus, na ação do Espírito, tenhamos o que compartilhar com as pessoas. Vai dizer que você é crente há 20 anos e não tem um estudo preparado para pregar num dia qualquer? Vai dizer que você se diz crente há 20 e tantos anos e não tem condição de dar um curso de discipulado? Se é assim, algo de errado não está certo. Ontem, nos últimos 2 dias, o Fernando passou muito mal. Muito mal. Muitas dores, enjoo, diarreia, uma palidez. Você fica pensando, preciso de alguém para me substituir. O primeiro nome veio Gustavo. Eu estava correndo com ela. Que hora que é? 1h da tarde? Às 12h30. Gustavo, eu sei que é em cima da hora. Não tem condição de deixar ela sozinho. Mas estou comigo. Não tiver tempo de preparar um estudo, eu vou compartilhar um devocional. Sabe o que isso me pareceu? Eu tenho lido a Bíblia. A gente sempre tem alguma coisa para compartilhar. Nós precisamos ter sempre alguma coisa para compartilhar. Nós precisamos amadurecer e parar de nos esconder atrás da nossa superficialidade, do leitinho que muitas vezes a gente vive. Que tipo de crente nós temos sido? Que tipo de crente nós queremos ser? Crianças? É sério? Ou adultos? Infelizmente, alguns preferem ouvir mentiras aveludadas do que ouvir verdades contundentes. Eu ouvi essa frase essa semana. Eu disse, que essa palavra contundente do autor de Hebreus possa mexer com o nosso coração e não apenas com as nossas emoções. Possa mudar as nossas atitudes e não apenas nos fazer refletir. Que Deus, na ação do Espírito Santo, nos faça sair daqui desejando ser crente de verdade, sermos adultos, e que Ele nos conceda a graça de alcançarmos para a glória dele mesmo. Quero orar com os irmãos. Senhor, obrigado, Deus, porque a sua palavra quebranta o nosso coração. O Senhor nos ensina. Obrigado porque muitas vezes o Senhor é duro conosco. O Senhor nos disciplina. Obrigado, ó Deus, porque muitas vezes nós precisamos chorar mesmo. Obrigado porque o Senhor não desiste de nós. Que o Senhor, ó Deus, nos faça compreender tudo que nós ouvimos aqui da sua palavra. Que o Senhor nos faça refletir, ó Deus, e que esta exortação, ó Deus, possa promover atitudes concretas no nosso coração. Que o Senhor, ó Deus, nos faça perceber aquilo que tem passado desapercebido. Que o Senhor, ó Deus, faça brotar vida no nosso coração, muitas vezes cauterizado pelas nossas próprias vontades. Que o Senhor, ó Deus, nos desperte para sermos crentes adultos, maduros, e assim, ó Deus, alcançar outras pessoas por meio daquilo que o Senhor tem falado ao nosso coração. Nos abençoe nessa noite, nos abençoe, Deus, no restante dessa semana. Permita, Deus, que tudo ainda que viveremos ao longo dela, quer sejam coisas boas ou ruins, Deus, nós possamos viver com intensidade, com desejo de glorificar o Teu nome. Abençoa, Deus, as nossas vidas. Abençoa, irmãos nossos que estão enfermos. Deus, cuida daqueles que estão impossibilitados de estar aqui. Alcança aqueles, ó Deus, que embora tendo possibilidade, desejaram não estar. Que o Senhor, ó Deus, possa conduzir o rumo da Tua igreja, segundo a Sua vontade. Nós te pedimos, ó Deus, use a nossa vida. Fique conosco. Nos abençoe. Em nome de Jesus.